Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na quinta questão, né? Que fala justamente dos quadriláteros, né? Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, né? Então a gente não pode falar que uma figura de quatro lados já pode ser um quadrado, né? Ela tem suas propriedades específicas para a gente definir se realmente é um quadrado, um retângulo, um losango, um paralelogramo, né? Uma coisa que a gente viu nas atividades da unidade 9 foram os triângulos. Os triângulos são polígonos que possuem três lados. E a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 graus, né? Já no quadrilátero a gente precisa entender que existem duas diagonais. E essas duas diagonais formam dois triângulos de 180, né? Se nós somarmos esses dois triângulos de 180 graus, a gente vai chegar a 360. Ou seja, todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, né? Vamos ver alguns elementos importantes dos quadriláteros, né? Alguns elementos importantes, né? Todo quadrilátero vai ter quatro vértices, que eu vou marcar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Quatro vértices, né? Temos quatro vértices. Vamos ter quatro ângulos, né? Quatro ângulos e duas diagonais, como vocês estão observando aí, as duas diagonais, os dois segmentos da cor vermelha, né? Essas informações aqui que estão na lateral, né? Que eu estou circulando de cor preta, né? São importantes. Os pontos A, E, O, U são os vértices. Os ângulos A, E, O, U são os ângulos internos, que estão marcados aí da cor preta. O ângulo externo, vamos marcar os ângulos externos. São os ângulos que estão do lado de fora. Tudo que é ângulo externo aí que eu estou marcando de vermelho, né? Ângulo externo, tudo da cor vermelha. Os segmentos, né? Vamos só voltar aqui as cores. Deixa eu só voltar aqui para a gente mostrar os segmentos, né? Os segmentos, os lados. Tá voltando, né? Deixa eu só apagar mais aqui o restante. Pronto. Deixa eu só botar aqui o vermelho. Vamos lá aqui. Pronto. Vou marcar de verde. Segmentos, né? Os lados. Quem são os lados? Tem um lado AE e o lado UO. São paralelos. Os lados AE e UO são paralelos, né? Tem um lado AU aqui e o lado EO, que são paralelos, né? Então todo quadrilátero, né? No caso aqui dessa figura aqui, que é um paralelogramo, né? Todo paralelogramo vão apresentar lados paralelos, né? Vão apresentar dois lados paralelos, né? As diagonais, né? A gente vai dizer que as diagonais são AO, né? Que é essa diagonal aqui, ó. AO. E a outra diagonal UE. No caso, a gente vai marcar aqui de vermelho, né? Uma diagonal AO. Essa diagonal aqui AO. E a outra diagonal que eu vou fazer agora, que é EU, né? Ou eu, né? Se você preferir. No caso, essas informações estão contidas tudo aqui na lateral, né? Se observar, tudo que está escrito aqui é o que eu estou comentando, né? Tudo isso aqui são as informações do quadrilátero aqui da quadrilátero que está na sua imagem, né? Uma coisa importante, perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados de um polígono. No caso, a gente precisa saber que todo perímetro
tem que somar os lados, né? Vértices opostos. Vamos analisar vértices opostos. Se eu tenho um vértice A, o oposto dele é o O. O vértice U, o oposto dele é o E. Né? Que está bem escrito aqui. Estou marcando aí. Lados opostos, como comentei agora há pouco. AU é um lado oposto ao EO, né? E o AE é um lado oposto ao lado UO, né? Que está tudo escrito aqui, né? Ângulos opostos, né? Esse ângulo aqui, o ângulo U, é oposto ao ângulo E. E o ângulo A é oposto ao ângulo O. Né? Essas informações dos quadriláteros é importante sabermos. Né? A gente não vai trabalhar com ângulo por enquanto, mas a gente precisa saber que os ângulos, a soma dos ângulos do quadrilátero é 360. Né? Essa figura aqui, que aparece na atividade de vocês, são essas letras, né? Que elas aparecem. Então é necessário justamente vocês entenderem aí, né? Aí a pergunta é, a primeira pergunta que aparece aí, observe o quadrilátero da figura seguinte, né? Vamos lá. Quais são os vértices dos polígonos? Os vértices, a gente sabe que todo quadrilátero vai ter 4 vértices, né? Quais são os vértices dele? M, N, P e O. Quais são os ângulos? Deixa eu mudar a ponta aqui para facilitar a escrita. Os ângulos vai ser as mesmas letras, sendo com um chapéuzinho, com acento circunflexo, né? O ângulo M, o ângulo N, o ângulo P e o ângulo O. Quais são as suas diagonais? Vamos traçar aqui, todo quadrilátero vai ter 2 diagonais. Vai sair meio torto aqui, gente, mas não tem problema não. A intenção é o que vale, né? Quais são as diagonais? Se a gente for analisar, as diagonais é PN, é uma diagonal, né? PN é uma diagonal e MO é uma outra diagonal. Tudo isso o aluno precisa saber. MO é uma outra diagonal. Então, todo quadrilátero tem 2 diagonais. Por isso que eu falei naquela hora que, se vocês analisarem, né, todo quadrilátero, se eu apagasse aqui, se eu apagar vai voltar tudo, né? Mas se a gente for analisar, todo quadrilátero, né? Vou desenhar um quadrilátero aqui, que é um nome especial, que é um retângulo, né? Eu vou traçar uma diagonal aqui. Aí, ó. Formou 2 triângulos. 2 triângulos a gente sabe que todo triângulo tem 180 graus, né? Então aqui tem 180 e o outro tem 180, que vai formar na soma 360 graus. Então isso é importante sabermos, né? Os quadriláteros vão ter umas propriedades, né? Por enquanto a gente vai estudar só os paralelogramos, né? Voltou aqui. A gente só vai estudar os paralelogramos. O que são os paralelogramas? São figuras, né? Figuras planas que possuem lados paralelos, né? 2 a 2. Ou seja, o paralelogramo vai ter 2 lados paralelos, ou seja, na parte inferior, né? Na parte de cima, a gente voltar aquela figura lá em cima, ó, na parte inferior, a parte superior, né? Inferior e superior, no caso, em cima e embaixo, e nas laterais, né? Então você vê aí que são lados, isso aí, paralelos, né? Aí vamos observar aqui embaixo, que ali vai facilitar a nossa vida, né? O trapézio, a gente comentou o trapézio agora, mas ele vai aparecer na próxima unidade. Apresenta 2 lados paralelos e 2 que não são paralelos, mas isso a gente não vai trabalhar agora não. A intenção é só depois.
Deixa eu só deixar o tempo aqui. Faltam 6 minutos. O que é um paralelogramo? São polígonos. São polígonos, né, da geometria plana bastante explorados no nosso dia a dia, né? E, por exemplo, aparece o retângulo, é um paralelogramo. Aparece um quadrado na nossa vida, que é um paralelogramo. E o losango. Como eu falei, cada um tem suas características, né? O retângulo tem 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos e lados diferentes, né? Ou seja, vai ter 2 lados paralelos, né? Como a gente vê agora a figura, a gente for analisar aqui, ó. A gente analisar, eu vou marcar aqui de uma outra cor para facilitar a nossa vida, né? Calma aí. Se a gente for analisar aqui, esse lado aqui que eu estou marcando com roxo é paralelo a esse. E esse outro lado aqui, que eu estou marcando aqui com 2 tracinhos, é paralelo ao de baixo, né? Você observa que todo paralelogramo vai ter justamente esses 2 lados paralelos, né? O quadrado vai ter 4 ângulos retos e lados iguais, né? Lados diferentes porque o retângulo não tem as suas medidas iguais. Vocês observam que tem um comprimento, que é esse lado aqui, o comprimento é uma medida e a largura é outra medida. Então não são iguais as medidas. E o losango, né? O losango são ângulos agudos e ângulos obtusos, né? Um losango, para a gente definir aqui, né? Um losango seria justamente isso aqui, ó. Um ângulo obtuso aqui em cima, né? E os ângulos agudos aqui, ó, né? Seria mais ou menos isso. Uma figura de uma pipa, né? Lembra uma pipa. Para analisar, lembra essa pipa aí, que é justamente os 2 ângulos agudos, que eu estou marcando de azul, e os ângulos obtusos aí marcando de marrom, né? Continuando, né? Esses são os principais paralelogramos, né? Eu boto as figuras aqui embaixo, né? A partir do paralelogramo surge o retângulo, surge o quadrado e surge o losango, né? Então, perdão, gente, que tem um cachorro aqui, né? Perdão, por favor. Vou só fazer só o seguinte aqui. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Pronto, voltei. Dei pausa no vídeo. E vamos seguir aqui, né? Aí, a atividade aqui é justamente o seguinte. É muito simples, né? A gente vai analisar esse paralelogramo que tá aí. A gente precisa ver o quê? Que eu vou marcar aqui de uma cor. Ó, esse lado aqui, que eu tô marcando de verde, é paralelo a esse outro lado aqui. Eu vou marcar de laranja esse lado aqui, que é paralelo ao de baixo, né? Então a gente viu aí que é um paralelogramo, né? E ele, a partir desse paralelogramo, a gente pode formar, por exemplo, um retângulo, surge um quadrado, né? Que você vê que ele dá origem a justamente essas outras figuras. Mas a pergunta é bem simples, né? Nomeie os 2 pares de lados opostos, né? Lados opostos, né? A gente pode dizer o quê? Que o lado AC é oposto ao lado BD, né? Isso aqui é um lado oposto, né? E o lado AB é oposto ao lado AB, né? É oposto ao lado CD, né? Então vocês viram aí que tem justamente esses lados opostos. E para terminar, né? Já vai terminar, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já vai dar 15 minutos, né? Os ângulos opostos. Os ângulos opostos eu vou deixar como atividade para vocês fazerem. Fiquem com Deus e até a próxima.